em espírito, em verdade, te adoramos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. O capítulo é o de número 9. O versículo é o de número 4. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. O capítulo é o de número 9, o versículo é o de número 4. Quem achou diz aleluia. Diz assim a palavra do santo, do eterno, do maravilhoso, do conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade, do príncipe da paz. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vou ler para você mais uma vez. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Amém? Parafraseando esse texto, abra comigo no Evangelho de Lucas. Volte um pouquinho. Lucas capítulo 6. Versículo de número 12. Vamos ler bastante a Bíblia. Lucas 6, versículo 12. Conforme você for achando, vai dando um glória. Lucas 6, versículo 12 diz assim: E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar. Aqui está falando de Jesus. E passou a noite em oração a Deus. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar. E passou a noite em oração a Deus. Agora vamos para o Evangelho de Marcos. Volte mais um pouquinho, Marcos capítulo 4. Marcos 4, conforme você for achando, diga: eu amo a palavra. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra parte do lago, para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima e por baixo do barco, de maneira que já se enchia de água. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Você pode dizer amém? Eu queria que você curvasse a tua cabeça e ouvisse essa canção. Preste atenção nessa letra. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa e doce, suave, diz assim: meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que um filho teu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora, confia, a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz.
quando tudo enfim parece acabado. Escute o que acontece. Logo vem o sentimento de perder, mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai lhe socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, não, pois não é o fim. Não ceda. Cante, cante. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Não ceda, cante agora, confia. Descanse em Cristo. Meus queridos irmãos, olhem para cá. Olhem para cá. Esses três textos que nós lemos, João 9:4, Lucas 6:12 e Marcos 4, de 35 a 38, falam logicamente de Jesus. E esses textos nos deixam três grandes ensinamentos, logo de cara. O primeiro ensinamento é que Jesus trabalhava de dia. Fala para o teu irmão se Jesus trabalhava de dia. Ele diz em João 9:4 assim: façamos a obra do Pai enquanto é dia, a noite vem que ninguém pode trabalhar. Então Jesus, ele usava o seu tempo do dia para trabalhar. Assim como você faz, eu faço e muitos fazem. Mas esses textos também nos ensinam que Jesus usava o seu tempo da noite para orar. Em Lucas 6:12, diz que ele subiu ao monte e passou a noite orando sozinho. Então diga para o teu irmão assim: Jesus trabalhava de dia e orava à noite. Pastor, se Jesus trabalhava de dia e orava de noite, ele descansava a que horas? Descansava na tempestade. A Bíblia diz que os discípulos entraram num barco e levaram ele, e ele, ao invés de papear com eles, ao invés de discutir com eles teologia ou os ensinar alguma coisa, a Bíblia diz que Jesus pegou uma almofada, e a Bíblia é muito detalhista, pegou uma almofada e foi para a popa do barco e deitou sobre a almofada e dormia. Jesus trabalhava de dia, Jesus orava à noite, e Jesus descansava na tempestade. Eu confesso aos irmãos que, quando eu recebi isso, eu fiquei estupefato. Eu fiquei pensando assim, como Jesus, ele nos ensinava até dormindo. E é sobre isso que eu quero falar aos irmãos. O tema da mensagem que eu vou pregar aos irmãos é 3 fortes lições para uma vida. Diga comigo, 3 fortes lições para uma vida. Diga mais forte, 3 fortes lições para uma vida.
Primeira lição que nós aprendemos com Jesus nesses 3 textos é que o tempo do dia é o tempo da luz, de produzir, avançar e conquistar. Se você está vivendo um tempo onde você está conseguindo enxergar tudo, se você está vivendo um tempo onde você consegue visualizar todas as coisas, se você está vivendo um tempo de alegria, de bonança, de felicidade, eis que te digo como profeta, é o tempo de você trabalhar. É tempo de você produzir. Não é tempo de você ficar prostrado agora. Não perca tempo com a sua felicidade, fazendo com que a sua felicidade te atrapalhe de produzir. Deixe a sua felicidade vir no meio da produção. Não pare de produzir, porque é dia. Jesus nos ensinou isso. Porque quando a Bíblia fala de dia, a Bíblia não fala só desse dia que nós passamos aí de algumas horas. A Bíblia fala de um tempo de clareza. E tem muita gente que mesmo no tempo de clareza tem dificuldade de trabalhar. Está tudo claro, ele está vendo tudo. Ele está vendo que todas as possibilidades, diante dele tem centenas de possibilidades, mas ele não dá um passo. Ele não vai. Talvez você possa dizer, pastor, mas eu não estou conseguindo ir. Não estou conseguindo me firmar. Não estou conseguindo dar meus passos. Tente abrir os seus olhos. E veja se está de dia na sua vida. Porque se está de dia na sua vida, Deus está te dando um sinal para que você, aleluia, para que você produza, para que você cresça, para que você avance. O sol está claro, a visão está clara. É muito melhor fazer as coisas durante o dia. Deus tem te dado um tempo, meu querido irmão. Deus tem te dado um tempo, minha querida irmã. Um tempo de dia, um tempo de clareza. Você está vendo o que Deus quer para você, por que você não avança? Você está vendo o que Deus tem para você, por que você não vai atrás? Você está vendo o que Deus tem para você, por que você não sai dessa inércia? Por que você não sai dessa prostração? Para de procrastinar e resolva hoje, porque Deus está te dando um tempo de dia. E é durante o dia que se trabalha, é durante o dia que se produz, é durante o dia que se avança, é durante o dia que se conquista. Façamos a obra do Pai enquanto é dia. Deus permite um tempo de clareza. Tem muita gente aqui que não está vivendo esse tempo. Falaremos do tempo que você está vivendo daqui a pouco. Mas tem gente aqui vivendo o tempo do dia. E Jesus disse, durante o dia trabalhemos. Ou seja, enquanto está claro, vamos fazer. Enquanto está claro, vamos resolver. Enquanto Deus está mostrando que é para resolver, resolva. Pare de choramingar no canto. Pare de se jogar no canto. Pare de se fazer de vítima. Se Deus disse vai lá e resolve, resolve. Se Deus disse compra, compra, vende, vende. Se Deus está dizendo avança, avança. Agora é a hora de você fazer bons negócios. Agora é a hora de você avançar. Deus está me usando na tua vida para dizer para você, esta semana é a semana da tua vitória. É a semana da tua conquista. É a semana do dia para você. É o tempo de você romper. Se você tem que ir ao médico, está procrastinando isso, vá ao médico essa semana. Se você precisa fazer qualquer outro tipo de coisa, faça enquanto é dia. Faça enquanto Deus está abrindo a tua visão. Faça enquanto está claro. Faça enquanto Deus está deixando, permitindo que você veja. Se você está passando uma luta no teu casamento, se você está passando uma luta na tua vida financeira, na tua saúde, hora não há melhor do que a hora do dia para você resolver. O tempo do dia é o tempo da luz, é o tempo da iluminação de Deus, é o tempo onde Deus fala, você ouve e faz. Diga comigo, Deus fala, eu ouço e faço. Diga, quando Deus fala, eu ouço e não faço, o tempo passa. Tem gente que, porque eu não fiz quando estava de dia? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não pedi perdão antes? Por que eu não perdoei antes? Por que eu não resolvi essa situação antes? Por que eu não amei mais antes? Por que eu não abracei mais antes? Por que eu não fui mais antes
na casa dele ou na casa dela, por que eu não estive mais presente com ele ou com ela? Por que eu não resolvi isso quando Deus tocou no meu coração e disse, filho, vai lá e resolva, porque eu estou te dando o tempo do dia. Aqui nessa noite está assim de pessoas arrependidas, no sentido de poder ter feito durante o dia e não fizeram. Mas o dia é a hora de trabalhar. O tempo do dia é o tempo da luz, é o tempo de produzir, é o tempo de avançar, é o tempo de conquistar. É o tempo de você abraçar as promessas que Deus tem para você. É o tempo de você abraçar o ministério que Deus tem para você. É o tempo de você abraçar o chamado que Deus tem para você. Diga comigo, 3 fortes lições para uma vida. A segunda lição que nós tiramos desses textos para a nossa vida é sobre o tempo da noite. O tempo da noite é tempo da escuridão, tempo da oração e reflexão. Depois que passa o tempo do dia, a Bíblia diz que Jesus foi para o monte orar sozinho. Vai chegar um tempo na sua vida que você vai ficar só. Paulo escreve a Timóteo e diz assim, todos me abandonaram. Só Lucas está comigo porque eu estou doente, ele é médico. Senão, não sei nem se Lucas estaria comigo. O tempo do dia já passou. Agora eu estou falando para aqueles que estão passando pelo tempo da noite. Pastor, eu estou vivendo um tempo de trevas. Eu estou vivendo um tempo de escuridão na minha vida. Eu estou vivendo um tempo onde eu abro os olhos, eu não vejo uma oportunidade, eu não vejo uma porta aberta, eu não vejo uma maneira sequer de resolver nada. Eu não consigo sair do vício, eu não consigo sair do problema que eu estou passando no meu casamento. Eu não consigo agir de forma correta em nada que eu faço. Eu não consigo acertar o meu cartão de crédito, a minha vida financeira. Eu não consigo colocar no lugar nada daquilo que eu tenho que colocar no lugar, porque eu não estou enxergando possibilidades de acerto. Sabe por quê? Porque você está na noite. Quer um conselho? Vá para o monte. Vá orar sozinho. Não é tempo de você trabalhar. Não é tempo de você fazer nada agora. Se o tempo do dia na sua vida já passou e você detectou isso, agora é tempo de você orar. Pastor, lá em casa está uma treva terrível. Lá em casa está uma escuridão terrível. Lá em casa está, pastor, uma nuvem negra. Lá em casa chegou a noite, pastor. Então não faça nada. Vá para o canto, vá para o monte, vá para o lugar secreto e ore sozinho. Descanse, ore sozinho. Vá orar com Deus, vai falar com Deus. Pastor, mas eu quero resolver, eu quero ir lá, eu quero falar, eu quero tirar satisfação, eu quero bater, eu quero, sabe? Não faça nada. A palavra de Deus para você é, se você está vivendo num momento de noite, num tempo de noite, escute isso. Não é tempo de agir, é tempo de orar. Seu filho está no tempo de noite, ore por ele. Teu marido e tua esposa estão no tempo de noite, ore por eles. Tua família está num tempo de trevas, ore por eles. Jesus nos ensina com a própria vida que à noite não dá para fazer nada. As obras do Pai são feitas durante o dia. À noite é tempo de orar. Escute isso, crente. Se o tempo da noite chegou para a tua vida, você precisa colocar o joelho no chão. Você precisa colocar a cara no pó. E você precisa orar e clamar ao Deus Todo-Poderoso e dizer, Deus, é contigo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, se o dia passou e a noite chegou, é tempo de orar, é tempo de se entregar diante de Deus. Pastor, mas eu estou muito agitado, eu me acostumei a resolver tudo no braço, pastor. Eu me acostumei a correr atrás, pegar um dinheiro emprestado aqui, pagar um boleto dali, cobrir um cheque com outro cheque. Eu me acostumei a pegar daqui e colocar ali. Eu me acostumei a levar a vida assim. Só que agora eu não estou enxergando nenhuma possibilidade. Foi porque Deus permitiu que você entrasse na noite, para que Ele falasse ao teu coração, porque a única forma de Deus despertar você foi quando Ele apagou a luz e você percebeu que estava escuro.
Ei, escute uma coisa, a Bíblia diz que Deus mandou Jonas para Nínive. Jonas pegou o navio para Tarsis. Jonas não sabia, mas ele desceu para o porão do navio e foi dormir de olhos fechados num porão escuro. Jonas estava em trevas. Não fosse o bastante, ele não enxergou o que Deus queria. Foi preciso que Deus o lançasse no mar, preparasse um grande peixe, e ele foi parar no ventre de um grande peixe. E ele chega a dizer: eu estive em trevas profundas. Mas foi naquelas trevas profundas que Jonas entendeu que era tempo de orar. Foi naquela treva profunda que Jonas entendeu que era tempo de clamar. Foi naquela treva profunda que Jonas entendeu que era tempo de oração. E a Bíblia diz que do ventre do peixe clamou Jonas ao Senhor. Quando Jonas terminou de orar, a Bíblia diz: deu ordem ao Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Eu vou te dar 30 segundos para você glorificar. Chora, o Senhor responde. Escute, eu não sei qual tempo que você está vivendo. Eu não sei se você chegou aqui hoje vivendo o tempo do dia, no meio da produção, no meio do crescimento. Isso é de Deus para a tua vida. Mas se você está vivendo o tempo da noite, é tempo de orar. Ainda que você seja a pessoa de mais iniciativa da terra, ainda que você seja a pessoa mais ativa e mais resoluta da face da terra, não é tempo de fazer nada. Escute: pastor, mas eu ia resolver isso amanhã cedo. Não resolva. Se está de noite, ore. Pastor, mas eu marquei para amanhã à tarde para nós discutirmos e resolver isso. Não resolva. Deus manda te dizer: não resolva. Não tome decisão à noite, porque a noite não é tempo de decisão. A noite é tempo de oração. É tempo de você orar. É tempo de você clamar. Eu vou te dar um tempinho para você levantar a mão aí, você que está passando pela noite, e comece a falar com Ele. Comece a clamar ao nome dEle. Comece a invocar o Santo de Israel. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece um monte. Quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Pastor, essa palavra é para mim, pastor. Pastor, eu estava passando um tempo estranho. Eu estou passando um tempo onde eu não consigo resolver nada. Eu estou passando um tempo onde tudo está escuro, eu não consigo dar um passo. Meus negócios pararam, minha vida financeira parou. Eu estacionei na minha saúde, no meu crescimento, no avanço do meu ministério. Eu parei tudo, pastor. Está noite na minha vida, então ore, crente. Fale com Deus. Diga comigo 3 fortes lições para uma vida. Se o tempo do dia já passou, se o tempo da noite não é o teu tempo, então pode ser que você esteja vivendo o pior de todos os tempos. Que tempo, pastor? O tempo da tempestade. Por que o tempo da tempestade é o pior tempo? Porque a tempestade vem de repente. Há uns dias atrás eu estava em casa, era 1h15 da tarde. Entrei no quarto, gravei um vídeo para as minhas ovelhas, convidando para estarmos juntos aqui na quarta profética, um culto tremendo que temos todas as quartas-feiras. 1h15 da tarde. Às 15h45, 2h30 depois, eu estava entrando com meu filho de 3 anos na UTI, com diagnóstico de meningite. Meu filho estava completamente paralisado, ele só tremia os braços assim, a ponto de dar uma crise epilética. E eu desesperado, a mãe desesperada, nós não sabíamos o que fazer. Quando os médicos e enfermeiros pegaram meu filho e
atravessaram, trespassaram aquelas portas da UTI e entraram com ele. Nós ficamos na sala de espera. O meu chão se abriu em 2 horas e 45 minutos. Eu não tinha forças para reagir. Eu sentei assim, fiquei olhando para o céu e lágrimas corriam no meu rosto. Eu só sentia que as lágrimas corriam. Tempestade é assim, ela não avisa que vem. Tempestade não é como garoa. Tempestade não é como chuva mansa. Tempestade ela se forma de um tempo para o outro. Ela se forma em cima da tua casa e chuva dá que você não consegue tirar a roupa do varal. Você não consegue botar o carro no lugar. Você não consegue acertar nada, porque as tempestades são pedagógicas. As tempestades são ensinadoras. As tempestades elas vêm na nossa vida para nos ensinar. E todo crente que sai de uma tempestade, ele sai muito mais forte do que ele entrou. Então deixa eu dizer para você uma coisa. Se você está hoje não mais vivendo o tempo do dia, se você não está vivendo o tempo da noite, mas se você identificou que você está vivendo o tempo da tempestade, eu vou te dar uma dica. Aprenda com Jesus. Pegue uma almofada e descansa. Pastor, por que Jesus não fez nada na tempestade? Porque na tempestade não se faz nada. Tempestade você senta e aprende com o mestre. Tempestade você entrega. Você já trabalhou no tempo do dia. Você já orou no tempo da noite. Chegou o tempo da tempestade na tua vida, crente. Então sabe o que você faz? Pega a almofadinha, vá pro canto e descansa. Descansa no Senhor. Você é fiel com Ele. Você está bem com Ele. Você está certinho com Ele, andando nos estatutos que Ele te mandou. Então fica firme. Não se desespera. Deus é contigo. Deus é com a tua casa. Deus é com a tua família. Pastor, mas se Deus fosse conosco, nós não estávamos passando por uma tempestade. Jesus estava no barco dos discípulos, que eram discípulos dele, e eles passaram por uma tempestade com Jesus dentro do barco, e Jesus dormia. Porque Jesus queria ensinar para eles: o tempo do dia já foi, eu já orei à noite, agora vem uma tempestade, aí eu vou descansar. Uma vez eu ouvi uma história, eu já contei essa história aqui, mas é bom que eu repita. No meio de um voo, a aeronave começou a entrar em turbulências. E então o comandante deu uma direção à tripulação. A tripulação foi avisando aos passageiros para se acalmarem e se prepararem para o pior. O que é o pior de um avião? É a queda. Dificilmente alguém sobrevive à queda de um avião. E todos os passageiros, por mais que voassem há muito tempo, já tivessem passado por algo parecido, entraram em pânico. Mas havia um menino do lado de uma senhora com um aviãozinho na mão. Um menino de 6 anos. E ele ficava assim, com um aviãozinho. E aquilo chamou a atenção de toda a tripulação. Ao fim da tempestade, o piloto conseguiu pousar em um aeroporto próximo dali. O aeroporto já estava cheio de carros do bombeiro, polícias, civis, pessoas de muitas espécies para ajudar no que pudesse ajudar. Então as pessoas começam a sair do avião. E havia ali uma repórter. E a repórter então começou a entrevistar as pessoas, e as pessoas contando como tinha sido o pânico dentro do avião. E aí uma senhora disse assim: foi terrível. Eu entreguei o meu espírito ao Senhor porque eu achei que eu não iria sobreviver e que nós não iríamos conseguir pousar. Mas algo me chamou a atenção. E aí a repórter, como repórter, muito curiosa, disse: o que foi, senhora? Ela disse: algo que me chamou a atenção foi aquele menino. Aí ela apontou para o menino. Aquele menino, em momento algum, ele se apavorou. Em momento algum, ele ficava brincando com um aviãozinho assim, ainda que preso com o cinto, ainda que com máscara, ele ficava brincando com um aviãozinho.
E aí a repórter, então, ao deixar aquela senhora, foi ao menino. E aí abordou o menino de uma forma mais tranquila, para que no universo dele, ele a entendesse e conversasse com ela. Uma repórter muito inteligente. E aí então, ela perguntou para o menino assim: como foi lá em cima? Foi difícil? Ele falou: não. Mas você não teve medo hora nenhuma? Ele disse: não. Mas hora nenhuma, você estava com sua mãe? Estava. Mas você não teve medo porque você estava com sua mãe? Não. Mas por que você não teve medo hora nenhuma? Aí ele disse assim: porque o piloto do avião é meu pai. Coloque a mão no ombro dessa pessoa assim e diga para ela assim: o piloto do avião é o teu pai. Você pode ficar de pé? Aprenda uma coisa: quando é tempo de dia, trabalhe, produza, frutifique e cresça. Quando for tempo de noite, de trevas, ore. Ore. E tenha um tempo de reflexão diante de Deus. Mas quando chegar o tempo da tempestade, eu vou te dar uma lição para você levar para o resto da vida. Não tente fazer nada, porque um ser humano não resolve tempestades. Quando chegar no tempo da tempestade, descansa. Descansa nele. Feche os teus olhos. Se as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce, suave, diz: é filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o teu coração, Deus jamais permitirá que um filho teu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora, confia. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Preste bem atenção. As pessoas vão perguntar assim a você: você está passando o tempo da tempestade, por que você não está fazendo nada? Você vai dizer assim: porque eu aprendi com Jesus que na tempestade não se faz nada, só se descansa. Isso é fé. Fé é no meio de uma tempestade você descansar. E hoje eu não vou fazer apelo. Eu não tenho essa direção do Espírito. Hoje eu só vou orar por um tipo de pessoas. Por uma classe de pessoas. Pessoas que estão passando por tempestades. Se você está passando por uma tempestade, está difícil resolver, está difícil descansar, eu quero orar pela sua vida. Se a tempestade já tirou o sangue de você, já te secou todas as lágrimas que podia secar, se você já chorou o que tinha para chorar, se você já sofreu o que tinha para sofrer, não sabe mais como agir nessa tempestade, eu vou te dar uma dica: descansa nele. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por tua casa, por tua família, para que você entre a semana descansando no Senhor. A partir de hoje você vai levar 3 lições para a tua vida. Você vai aprender a trabalhar enquanto é dia. Você vai aprender a orar à noite, quando for trevas. E você vai aprender
a descansar na tempestade. Seja o que for, descanse. Descansa nele. Entrega a ele. Porque só ele pode. Só ele faz. Só ele é. E agindo ele, ninguém pode impedir. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos e filhas. Eu quero pedir o ministério de intercessão, os líderes, pastor Júnior, alguns jovens que entrem aqui, comecem a abraçar esses irmãos e orar com eles. Os diáconos. Isso. Abraça esses irmãos aqui, ore com eles, por favor, rapidamente, rapidamente. A gente já vai encerrar. Isso, ministério de consolidação, ministério de teatro. Quem tiver aqui à disposição, entre e ore com esses irmãos. Não deixe ninguém sozinho aqui no altar. Venha e abrace alguém. Ministério de intercessão, por favor, rapidamente. Isso. Antério, Poliana, ore por esses irmãos aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei se os teus filhos estão passando o tempo do dia. Se estão, os ensine a produzir. Eu não sei se os teus filhos estão vivendo o tempo da noite. Se estão, os ensine a orar. Mas se seus filhos estão vivendo o tempo da tempestade, Senhor, os ensine a ter fé e descansar. Ninguém pode resolver o que essa pessoa está passando. Só o Senhor. Só o céu vai bradar sobre essa vida. Só o céu pode resolver o que essa vida tem necessidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, cessa quando o Senhor quiser cessar. Mas enquanto a tempestade estiver acontecendo, ensina. Ensina no meio do sono. Ensina no meio da noite. Que o Senhor seja aquela almofada. Que o Senhor seja aquele travesseiro. Consola esse crente, consola esse irmão, consola essa irmã, Senhor. Para a glória do teu nome. Meu Deus, coloca a tua mão de poder sobre a vida de cada um desses irmãos que estão aqui. Meu Deus, seja em qual tempo eles estiverem vivendo, que eles levem essas lições para a sua vida inteira. Colhe cada lágrima, Senhor. Colhe cada pranto, colhe cada choro, colhe cada, Senhor, pedido no teu altar. Para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, Senhor. Opere de forma grandiosa, Senhor. Opere de forma sobrenatural. Opere de forma única. Tome, Senhor, que todo mal seja repreendido, que toda seta diabólica, maligna, satânica seja cancelada, que toda obra do inimigo caia por terra, que os teus filhos, servos e servas, consigam entender, Senhor, o tempo que o Senhor tem para cada um deles, para a glória do teu nome. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, porque já cremos que quando descansamos, o Senhor opera no sobrenatural, para a glorificação do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Estenda a tua mão. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces, santas, lindas e ricas consolações do Espírito de Deus sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus, e toda igreja reunida nesta terra, que multiplica, que cresce debaixo da vontade do Altíssimo. Diga amém.